Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho a respeito das limitações das ideias de Dalton para explicar o comportamento de alguns materiais. Então na semana passada vocês responderam um questionário Google Forms, onde existiam alguns vídeos para que vocês assistissem e entendessem a questão da condutividade de corrente elétrica, não é? Então, algumas questões ficaram para nós, né, que esses materiais, eles podem ser ou não condutores de corrente elétrica, eles podem ser maus condutores e podem ser também isolantes. Então, na verdade, a questão da corrente elétrica, ela é explicada através dos átomos, não é? Porque você não tem, a partir da parte física, das propriedades físicas dos materiais, condições para realmente dizer quem são os materiais que conduzem corrente elétrica. Por quê? Isso varia do tipo de material e do tipo de átomo, já que as cargas elétricas nada mais são do que movimentos contínuos de elétrons que se transportam em determinadas situações, aonde essas cargas, que são nada mais nada menos que elétrons caminhando numa única direção, promovem o fenômeno físico chamado de condução de corrente elétrica, ok? Então, para isso, né, nós faremos uma linha do tempo para explicar como que os modelos atômicos eles acabaram sendo aprimorados e chegaram no modelo atômico atual, que na verdade partiu lá de 400 anos antes de Cristo. Nessa linha do tempo, ele evoluiu para um tempo muito grande ao modelo de Dalton e, posteriormente, o modelo de Thomson. O modelo de Rutherford apresentou-se em 1913, sendo complementado pelo modelo de Bohr, tudo bem? Então, hoje nós estamos praticamente, né, num modelo que ele é descendente do átomo de Rutherford e Bohr, chamado de modelo da nuvem eletrônica ou modelo de Sommerfeld, ok? Então, para a gente lembrar um pouquinho, né, como que os filósofos entendiam que a matéria ela era constituída. Esses filósofos não chegaram a criar por si só uma teoria, mas apenas um conjunto de ideias sobre de tudo que a matéria era formada e chegaram à conclusão que existiam partículas muito pequenas, as quais eram indivisíveis, chamadas por eles de átomos. No grego, átomo significa indivisível. Não, tomo, divisível. Então eles imaginavam, né, que se um pedaço de pedra, de rocha, fosse partido em várias partículas menores, a menor partícula de todas essas divisões seguidas, né, desse material aí, chegaria-se então nesse tal átomo. Essas ideias foram ideias apenas filosóficas, onde não tiveram nenhum tipo de comprovação experimental. Então, o modelo, que não chega a ser modelo, na verdade é um conjunto de ideias, não é? E esse salto é muito grande dos pensamentos filosóficos até o primeiro modelo propriamente dito de Dalton, também chamado de modelo bola de bilhar, o qual esse inglês ele faz uma comparação a uma bola de bilhar ao fato de que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e que existiam massas diferentes para átomos diferentes. Então, o átomo ainda continua sendo indivisível, né? A menor parte da matéria, ele tem uma característica esférica, né? E também apresenta propriedades iguais para átomos iguais. Então, Dalton, né, ele tenta explicar algumas situações as quais Lavoisier e Proust, no passado, que desenvolveram, né, a lei da conservação da massa e também Proust a lei das proporções definidas, para explicar determinados comportamentos do átomo, não é? Por que um material ele poderia se dividir em diferentes tipos de materiais, a partir dele você fazer vários materiais diferentes, ao passo que existiam elementos, né, de alguns materiais que não produziam novos materiais, como por exemplo uma barra de ferro, quando ela se queima, ela não produz novos materiais, mas a molécula da água ela pode se particionar e formar, por exemplo, gás hidrogênio e gás oxigênio. Então Dalton entendia, né, que esse átomo, que era a menor partícula da matéria, ele era indivisível, ele não apresentava nenhum tipo de carga, né,
e também era uma esfera maciça indestrutível, ok? Mais à frente, né, já entra um novo cenário na Europa, o cenário das luzes, ou o tal do iluminismo, né, em 1910, né, alguns cientistas que se destacam já no meio científico, como Thomson, que faz alguns experimentos com gases e tubos catódicos, né. O modelo de Thomson revoluciona o modelo de Dalton. Por quê? Porque, na verdade, ele explica a condução da corrente elétrica, né? O Thomson, ele tinha alguns experimentos, já até com radioatividade, porque ele conseguiu colocar um gás dentro de um tubo catódico e submetê-lo à corrente elétrica, vários gases, né? Observando o fenômeno dos elétrons, né? E também a questão da luminescência dessas lâmpadas. Então vejam, já temos aí novas perspectivas para o átomo. O átomo é uma partícula que conduz corrente elétrica, né? E esse modelo ele ficou representado por um modelo chamado de pudim de passas, aonde, se nós considerássemos que a massa inteira do átomo seria o pudim, as passas ou as ameixas seriam então os elétrons grudados e incrustados nessa massa de carga positiva, e a qual continha os elétrons grudados nessa massa, tudo bem? Bom, existe, né, uma sequência aí das teorias atômicas, onde entra no cenário um cientista neozelandês, o Rutherford, que em 1911 aproximadamente constrói um equipamento chamado de experimento da caixa, né? Ele, através, ou experimento da lâmina de ouro, ele, através de uma radiação com polônio, que era uma radiação positiva, ele consegue observar que essa radiação praticamente atravessa quase toda a lâmina de ouro, ao passo que a minoria dos raios, né, dessa radiação, elas voltavam. Então esse fenômeno ele explica, na verdade, o tamanho do átomo, né? Se a maioria dos raios positivos não encontram barreiras ao atingir a lâmina, significa que, né, eles conseguem atravessar, e a região que é elétrica do átomo é muito maior, porque positivo e negativo acabam se atraindo. Os raios que ricocheteiam positivos, né, encontram o núcleo, que seria a parte positiva do átomo. Então aí o Rutherford propõe um modelo chamado de planetário, onde ele faz uma alusão aos modelos atômicos. Se o átomo fosse, né, representado pelo sistema solar aí, ou planetário, o núcleo seria o Sol, e os planetas girando em torno desse Sol, desse núcleo positivo, seriam os elétrons. Então ele faz essa divisão do átomo em duas regiões, o núcleo contendo as cargas positivas. Vejam que até agora ninguém falou de nêutron, tá? O nêutron foi descoberto por um cientista posteriormente, um cientista chamado de Chadwick. E essa região externa ao núcleo, chamada de eletrosfera, uma região muito grande se comparada com o núcleo, que contém as cargas negativas, os elétrons. Esses elétrons, observados pelo Bohr, né, eles apresentam regiões onde eles estão em maior concentração, eles estão mais próximos, que essas regiões foram chamadas de camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Essas camadas eletrônicas, elas apresentam determinadas quantidades de elétrons. Então, átomos que apresentam muitos elétrons têm bastante camadas. Átomos que apresentam poucos elétrons, como o hidrogênio, que só apresenta um, só tem uma camada eletrônica, ok? Esse movimento de saltitar dos elétrons de uma camada para outra é um movimento que pode explicar os fenômenos de luminescência de determinados materiais, né? O trânsito dos elétrons de dentro para fora da eletrosfera, no retorno, né, às camadas mais internas, os átomos emitem um pacote de luz chamado de fóton. Então, alguns emitem luminescências variadas. O modelo de Bohr, então, fica constituído por essas duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, sendo que o núcleo contém os prótons, as cargas positivas,
e os elétrons do lado externo, ok? Uma pergunta que todo mundo faz, né, se é possível a gente enxergar os átomos. Os átomos, na verdade, gente, como eles apresentam a eletrosfera sendo a sua maior região, eles são, na verdade, energia pura, né? Seria como se eu dissesse para você fotografar um vulto em questões de segundos. Então, ele deixa esse rastro de energia em forma de luz, que pode ser observada em equipamentos de alta resolução em laboratórios aí, certinho? Se eu quisesse representar o átomo de hidrogênio por um pontinho, o átomo de hélio teria uma dimensão maior, o de sódio, que é o nátrio, e o de cálcio, o potássio, um pouco maior também. Essa condição de tamanho é aproximadamente 10 a menos 12 do metro, né? 0,0000000 até dar 12 vezes 0 para chegar no 1. Então, quando a gente faz essa comparação com o nosso mundo aqui externo, né, a gente pensa assim, se eu pegasse um pontinho de um lápis, né, quantos milhões de átomos eu teria nesse ponto final da minha escrita no caderno? 3 milhões de átomos. Ao passo que se 100 milhões de pessoas se reduzissem ao tamanho de átomos, formariam apenas uma fila de 1 centímetro, certinho? Então, a estrutura atômica para nós, gente, define que o átomo tem os prótons, as cargas positivas, o nêutron, que daí foi descoberto pelo Chadwick, a partícula neutra, e aí tá errado carga, porque não é carga, é só uma partícula sem carga, por isso que ele se chama nêutron, e os elétrons, que são as partículas de carga negativa, ok? Então, para finalizar, um átomo pode ter de 1 a 7 camadas, depende da quantidade de elétrons que ele tem. Se é um átomo de metal, por exemplo, que tem bastante elétrons, ele vai ter bastante camadas. E lembrando que cada camada cabe uma quantidade de elétrons definida para todos os átomos. A primeira camada cabe em 2, a segunda 8, a terceira 18, a quarta 32, a quinta 32, a sexta camada cabe em 18 elétrons e a última camada também é uma camada que cabe 8 elétrons. Se eu quiser chamar pelas letras, se eu quiser falar camadas eletrônicas, eu uso as letras do alfabeto, começando pela letra K, L, M, N, O, P e Q. Se eu quiser falar níveis energéticos, eu uso os níveis quânticos, o número 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 e até chegar ao 7º nível, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que agora vocês têm, então, atividades aí pela frente. Obrigada mais uma vez e não deixem de assistir a aula até o fim.